Bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que estão me assistindo, meus queridíssimos 15 inscritos do canal. Hoje o vídeo vai ser sobre um tema que eu tava pensando em fazer faz um tempinho já, por causa de uns vídeos que eu vi na gringa sobre e algumas coisas que eu tava pesquisando. E, bem, eu espero muito que a minha câmera não esteja na frente de algum texto, eu não sei. Se tiver também, só preste atenção no que eu tô falando e vem comigo. Que hoje o vídeo é sobre o fato de muita gente dizer que a tecnologia não está mais evoluindo, né? Mas então, Pedro, a tecnologia está ou não está parando de evoluir, né? O que está acontecendo? Porque muita gente fala assim que agora a gente está muito focado em IA, né? As empresas elas estão focadas muito em IA e só em querer fazer uma rinha de modelo de IA e não está tendo mais evolução nos computadores, eles lançam as mesmas peças com preços diferentes todos os anos, apenas algumas melhorias que nem dá para perceber de fato, e às vezes até piora, igual o caso da Intel. Mas tá evoluindo ou não, né? E bem, a verdade é que a resposta é sim e não, né? A gente tem sim uma evolução tecnológica acontecendo, só que essa evolução tecnológica, ela, digamos que ela vem de ela acontece em áreas específicas, não áreas específicas, mas são coisas que não afetam muito a vida das pessoas, assim, diretamente. Como foi, por exemplo, televisão, computador, essas coisas. A gente tem melhoras na IA, né? Que estão sendo bastante visadas pelas empresas. A gente tem melhoras em nichos tecnológicos, né? E essas melhoras as pessoas não conseguem perceber direito a aplicabilidade que essas melhoras podem ter na vida delas, né? O que causa um certo fenômeno chamado invisibilidade do progresso, que as pessoas as, essas melhoras que estão acontecendo, como elas são focadas em algo que é longo prazo, né? Por exemplo, IA, né? Melhoras na tecnologia, melhoras das peças, pequenas melhoras que a longo prazo elas vão dar sim efeito e vão sim mudar a vida das pessoas, né? Na área da saúde a gente tem muita melhora, mas é que elas não são vistas pela maior parte das pessoas. Então, como elas vão ser vistas a longo prazo, mas como a gente vive numa sociedade muito focada no presente, né? Velocidade das redes sociais, essas coisas, a gente fica pensando, pô, mas não tem nada de novo acontecendo, mas na verdade tem, né? Né? Mas, todavia, entretanto, porém, a gente tem sim um fator preocupante, né? Na melhora tecnológica. Isso a gente vai ver agora. A gente tem a lei de Moore, não sei ler. Que é basicamente uma lei, né? Uma lei. É uma formulação, uma ideia, né? De que o desempenho dos processadores ele meio que melhorava, né? Exponencialmente, né? Por causa do que o número de transistores dentro do processador ele ia dobrando, enquanto que o tamanho deles ia caindo pela metade, né? Isso é a lei de Moore. E com o aumento dos transistores a gente aumenta, né, a potência do do nosso processador, certo? Aumenta a memória, os computadores ficam mais rápidos e a gente tem muitas inovações gráficas e na inteligência artificial por causa disso, por causa da melhoria do desempenho dos processadores, né? Só que ultimamente a gente tem tido uma quebra da lei de Moore. Por quê? Porque a gente chegou na com a redução, né, exponencial do tamanho dos transistores dentro dos processadores, a gente chegou no campo dos nanômetros, né, nanômetros. E nisso a gente está chegando em um tamanho que já não é mais a física clássica que rege o que está acontecendo ali, né? Passa a ser a física quântica, porque se eu não me engano, agora não é mais uma conversa científica, é uma conversa do se eu não me engano. Dependendo do tamanho do transistor, teria cerca de 10 átomos entre eles. Ou seja, absurdo o tamanho, minúsculo, né? Então realmente começa a entrar na área da mecânica quântica. E aqui eu deixei no slidezinho bonitinho só para mostrar as fases da lei de Moore, né? Mostrar que no início, né, na década de 1960, os chips eles eram construídos com transistores relativamente grandes, né?
E a duplicação do número era alcançada rapidamente devido a avanços no design dos materiais. Ou seja, eles eram muito grandes, né? E daí era fácil de você reduzir, né? Por isso que eles caíram muito pela metade, né? Daí a gente entrou na era da escala dos micrômetros, que foi em 1970 para 2000, que os transistores passaram a ser medidos em micrômetros e novas tecnologias de litografia ajudaram na miniaturização, porque eles começaram a entrar na área dos micrômetros, mas estava de boa ainda de reduzir, né? Continua a lei de Moore. Mas agora a gente entrou na área dos nanômetros, né? O limite físico, né? Que a gente passa da física clássica para a física quântica. Agora os transistores estão na faixa de 3 a 5 nanômetros em processadores comerciais. Então, a gente começa a entrar na parte da física quântica, né? Vamos ver aqui. E a gente tem outras complicações também nisso. Limite de Landauer. Não sei se é assim que lê. É assim que eu li. Faz parte. Landauer, vou ler o slide e vou explicar. Landauer mostrou que apagar ou resetar um bit de informação, ou seja, um 0 ou 1, né, inevitavelmente gera um aumento da entropia do ambiente, liberando energia como calor. Essa ideia conecta a computação com a segunda lei da termodinâmica, que afirma que a entropia total de um sistema isolado nunca diminui. Aqui tem a fórmula da lei de Landauer, aqui embaixo. E a gente vai. As complicações dessa afirmação de que basicamente isso quer dizer o quê? Que tem uma dissipação da energia em forma térmica durante o processo do computador. E o que isso quer dizer? Que a gente chegou no limite de Landauer em que a gente precisa, para conseguir mais desempenho, a gente vai acabar aquecendo muito as peças, entendeu? Isso estraga o computador, né, a longo prazo, estraga as peças, e você precisa de um sistema de resfriamento muito bom, né, que é o caso dessas IaaS e dos data centers que a gente tem, que eles realmente têm toda uma infraestrutura gigante para poder refrigerar os computadores, para poder manter eles funcionando, servidores e tudo, né? E como a gente pode ver aqui, ó, os processadores atuais consomem cerca de 10 a quarta ou 10 a sexta vezes mais energia do que o limite de Landauer por bit manipulado. Ou seja, a gente está tipo, extrapolando o limite, cara, né? A gente está bem acima já, né? Para não ter uma dissipação térmica, né, da energia. E que a gente percebe nos computadores, né? Qualquer computador hoje em dia que você está usando, ele está esquentando pra caramba, né? E teve até um vídeo dos caras que conseguiram quebrar o recorde de clocks do computador. E nesse vídeo eles literalmente estavam tendo que já usar nitrogênio ou hidrogênio, não lembro. Não sei qual que refrigera, mas é um desses. Eles estavam tendo que usar isso para poder refrigerar o computador de tão intenso que era a dissipação da energia térmica, né? E conforme os chips, os transistores, né, estão ficando cada vez menores, mais os engenheiros vão ter que levar em consideração o limite de Landauer para ter um sistema mais eficiente, né? E bem, a gente tem aqui também falando da computação quântica. A computação quântica também está sujeita ao limite de Landauer quando se apaga informações, mas utiliza propriedades da mecânica quântica para minimizar operações dissipativas. Ou seja, a gente tem como uma boa opção de escape, né, desses problemas a computação quântica, né? Tanto da lei de Moore, né, da miniaturização dos transistores, quanto do limite de Landauer, a gente tem como escape a computação quântica, né? Embora seja uma coisa difícil, né, porque a gente já começa a tratar de probabilidade, e é uma coisa ainda que está em evolução, né, ela é sim uma ótima saída para esses problemas que a gente tem na tecnologia. E bem, falando em física quântica, a gente tem outros problemas que podem aparecer dado a gente passar do limite da física clássica para a física quântica agora na computação. E esses problemas são o tunelamento quântico, né, quantum tunneling, e emaranhamento quântico, que eu não sei como traduzir essa porcaria. Mas enfim, o tunelamento, vou tentar explicar de um jeito básico, simples e fácil de entender, né? Tunelamento quântico. Tunelamento quântico é um fenômeno da mecânica quântica que permite que as partículas subatômicas atravessem barreiras energéticas que, segundo a física clássica, seriam intransponíveis. Em essência, ele ocorre porque as partículas quânticas, como elétrons, não podem ser descritas como objetos pontuais, mas sim como funções de onda, que têm uma certa probabilidade de estar presentes em diferentes locais do espaço. Mesmo que uma partícula não tenha energia suficiente para superar uma barreira, há uma probabilidade não nula de que ela apareça do outro lado.
Esse comportamento desafiador da intuição clássica é uma das marcas registradas da mecânica quântica. O que isso quer dizer? Né, a gente tem duas imagens mostrando certinho aqui para nós, aqui do lado, ó. Física clássica, quando você vai subir uma colina, você tem que, né, passar por cima dela e ir. Na física quântica, a gente tem o Quantum Tunneling, que significa basicamente o quê? Tem uma pequena... as partículas, elas não são somente um ponto, né? Elas são como se fosse uma onda também. É a dualidade onda-partícula. E nisso, né, essa onda, na verdade, é a distribuição de probabilidade dela de estar em determinados locais, né? Então, vamos dizer aqui que eu tenho uma probabilidade de ela estar aqui, ó. Tem aqui, ela pode estar aqui, aqui é zero, e aqui ela pode estar aqui de novo, entendeu? Isso é uma onda, né, de uma partícula, a distribuição de probabilidade dela estar nos lugares ou não, né? E daí, mesmo que a gente, por incrível que pareça, mesmo que haja um grande potencial energético no meio, separando ela de um lugar, dependendo da espessura desse ponto, ainda há chance de a partícula estar do outro lado, que é o que mostra nessa imagem aqui de baixo, né? A distribuição de probabilidades da partícula, ó, conforme vai chegando aqui, ó, vai caindo perto da barreira, essa daqui é uma barreira, ó, uma barreira de potencial energético, e cai dentro da barreira, mas daí do outro lado da barreira sobe de novo a probabilidade dela estar lá, né? Então é uma coisa bizarra, mas há a chance, né? E sobre o emaranhamento quântico, né? O emaranhamento quântico é um fenômeno da mecânica quântica na qual duas ou mais partículas tornam-se correlacionadas de tal forma que o estado de uma partícula está intrinsecamente ligado ao estado da outra, mesmo que elas estejam separadas por grandes distâncias. Essa conexão não pode ser explicada pelas leis da física clássica e é uma das características mais intrigantes e contraintuitivas da teoria quântica. Como funciona o emaranhamento quântico, né? Basicamente, a gente tem os estados das partículas, né, que é spin, polarização ou momento, né, delas. E daí um emaranhamento ele acontece quando essas partículas elas têm uma função de onda e elas interagem uma com a outra, né? Elas se entrelaçam quando elas interagem uma com a outra. Então eu tenho uma partícula aqui, uma aqui, elas, sei lá, se batem e elas se entrelaçam, assim, elas têm uma interação da partícula de onda, da função de onda delas. E nisso elas meio que nisso acontece o emaranhamento quântico, né? E daí as propriedades delas meio que se tornam correlacionadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu souber o spin de uma, eu vou saber o spin da outra. Se eu souber polarização de uma, vou saber a polarização da outra. Se eu souber o momento de uma, eu vou saber o momento da outra. É isso que quer dizer, né? E é isso que Einstein chamava de ação fantasmagórica à distância, né? E é uma coisa muito doida da física quântica, que é totalmente contra-intuitiva. E é o que muitos coaches e essas coisas usam pra falar que você, pelo pensamento, você consegue atrair as coisas. Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação, né? Na verdade, sobre partículas, né? Que a gente pode... Elas estão meio que ligadas, a gente consegue aferir o estado de uma por meio da outra. Simples. Isso é emaranhamento quântico. E o que isso interfere, né, na nossa queridíssima... Né, o que o tunelamento quântico e o que o emaranhamento quântico interfere na nossa querida computação? Bem, o que acontece é que com esses dois fenômenos atuando, né, já que a gente vai estar no âmbito mais da física quântica do que da física clássica, por causa do tamanho dos transistores, tem uma coisa bizarra, né, que ele pode simplesmente pular de um transistor para o outro. O elétron pode pular de um transistor para o outro porque o espaço entre eles já vai ser muito pequeno, já que a gente vai estar na área dos nanômetros, né? E o emaranhamento quântico fala por si só, né? Vai atuar bastante, né? Porque a gente vai ter partículas que vão estar ligadas uma na outra, né? Então a gente vai ter que levar tudo isso em consideração quando a gente vai falando de computação, né? A gente vai ter que analisar a probabilidade de distribuição das partículas, função de onda, o emaranhamento quântico, a gente vai ter que aferir o estado de uma da outra, né? Vai ser muitas coisas envolvidas no processo que vão complicar muito a criação de hardware, né? Para conseguir continuar melhorando a computação, né? Além do quesito energético, né? Aí o quesito energético, o quesito especialização do trabalhador mesmo vai subir muito, porque a gente já é uma área muito nichada e muito especializada, mas com isso vai ficar ainda mais. Não. E bem, em resumo, o que eu queria falar para vocês é: a tecnologia está evoluindo, sempre, nunca para.
Mas a gente tem sim uma diminuição da velocidade da evolução dela, porque a gente acabou meio que batendo em algumas barreiras, né, da evolução. Essas barreiras são totalmente normais, né? A gente provavelmente vai passar. E assuma pra você não ficar preocupado, né, com essas coisas. E eu acho que uma área muito boa para você começar a estudar, recomendado, é computação quântica. Você que tem alguma vontade de você tem interesse na área da computação e física, computação quântica é uma coisa muito interessante, né? É, creio eu que ela vai ser uma solução para grande parte desses problemas apresentados no vídeo, né? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir bem as ideias dos conceitos físicos e também a ideia do vídeo, né, que é falar sobre é, a evolução da tecnologia. Eu espero que vocês tenham gostado. E bem, esse foi o vídeo. Tchau!